Olá pessoal, este vídeo é referente a um trabalho da disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos da Universidade Federal de Alagoas. Eu me chamo Paulo Henrique e junto com Hélio Adrião vamos mostrar a solução do problema da mochila, utilizando o algoritmo de Branch and Bound. O algoritmo B&B é baseado na ideia de dividir para conquistar, ou seja, trabalhamos em problemas menores e mais fáceis de resolver em busca da solução ótima. O método Branch and Bound baseia-se na ideia de desenvolver uma enumeração inteligente das soluções candidatas à solução ótima inteira de um problema. O termo branch refere-se ao fato de que o método efetua partições no espaço das soluções, e o termo bound ressalta que a prova da otimalidade da solução utiliza-se de limites calculados ao longo da enumeração. Esse exemplo é um problema de programação linear inteira, pois as variáveis devem ser inteiras. Nós temos aqui uma função de maximização, e na figura A tem-se os pontos que representam as soluções factíveis do problema. Todos os pontos inteiros que satisfazem as restrições. Nós temos a função de maximização e as restrições dessa função para satisfazer este problema. O problema de programação linear, obtido ao desconsiderar as restrições de integralidade das variáveis inteiras, é conhecido como relaxação linear do PPI, que é a figura B. Na figura B, nós temos um valor ótimo de 39. Ele é o valor ótimo da solução relaxada, mas não do PPI. Pois ele se utiliza-se de uma variável quebrada, uma variável não inteira, e vamos buscar exatamente isso, uma solução ótima inteira, onde as variáveis utilizadas possam também ser inteiras. A divisão do problema é interrompida quando uma das condições a seguir é satisfeita. Essas condições são chamadas de teste de sondagem ou poda de nós. Elas são as seguintes: TS1 ou poda por infactibilidade. O problema relaxado é infactível. TS2 ou poda por otimalidade. A solução ótima do problema relaxado é inteira. TS3 ou poda por qualidade. O valor de qualquer solução factível do problema relaxado é pior que o valor da melhor solução factível atual, ou chamamos também de solução incumbente. Quando uma dessas três condições ocorre, o subproblema pode ser descartado, pois todas as suas soluções factíveis estão implicitamente enumeradas. Resolvendo o problema relaxado que temos, tem-se que o valor ótimo da solução é 39, mas os valores das variáveis são x1, que tem o valor de 1,86, e x2 igual a 0. Logo, o valor de x1 é inteiro. Então, dividimos o problema em dois subproblemas. Um onde consideramos o valor de x1 maior ou igual a 2, que vamos chamar de subproblema A. Outro consideramos x1 menor ou igual a 1, chamamos de subproblema B. Temos aqui um quadro mostrando esses dois subproblemas que acabamos de criar, cada um com as suas respectivas restrições. E abaixo, graficamente, temos a representação dos subproblemas e dentro da sua restrição e como ele se encaixa nas possíveis soluções. Não encontramos solução factível ao resolver o problema A. Então, aplicando o critério para a poda, podemos eliminá-lo por TS1. O problema relaxado é infactível. Resolvendo o subproblema B, temos Z igual a 37,5, x1 igual a 1 e x2 igual a 1,5. Podemos notar que x2 agora, no subproblema B, ele não é inteiro. Logo, vamos particionar o problema em dois, considerando o subproblema C como a variável x2 menor ou igual a 1 e o subproblema D
com x2 maior e igual a 2. Mais uma vez temos aqui o quadro representando os subproblemas, suas respectivas restrições e uma representação gráfica. Aqui podemos ver que o subproblema C ele foi podado utilizando o TS2. A solução ótima para o problema relaxado é inteira. Nós temos Z, que é a solução, igual a 32, e x1 e x2 com o valor 1. Resolvendo o subproblema D, nós temos Z igual a 37. Z igual a 37, x1 igual a 0,71 e x2 igual a 2. Note que x1 novamente não é inteiro. Então, vamos particionar o subproblema, gerando dois novos subproblemas, como mostramos a seguir. Subproblema E e subproblema F. Adicionamos as restrições a esses subproblemas, representamos aqui graficamente. A partir daí, então, o subproblema F é infactível. Logo, podemos usar TS1 para eliminá-lo. Pois, como foi mostrado aqui, o subproblema F está fora do escopo de representações de possíveis soluções. O subproblema E tem solução igual a 35,75 e x1 igual a 0, e x2 igual a 3,25. A partir do subproblema E, vamos dividi-lo e criá-los o subproblema G e o subproblema H. Adicionamos as novas restrições que são os limitadores de x2, no subproblema G, x2 menor ou igual a 3, e no subproblema H, x2 maior ou igual a 4. Resolvendo o subproblema G, obtemos Z igual a 33, x1 igual a 0 e x2 igual a 3. Logo, a solução é inteira. Portanto, aplicando o TS2, este problema pode ser podado. O subproblema H não tem solução factível e também pode ser podado por TS1. Temos que nenhum nó pode ser ramificado. Logo, a melhor solução inteira encontrada é dada pelo problema G, e é a solução ótima do problema, que chamamos de solução incumbente, onde nós temos a solução inteira e as variáveis x1 e x2 também inteiras. Agora seguimos explicando o problema da mochila. Digamos que você possui objetos onde cada objeto possui um peso e valor. Digamos que você também possui uma mochila que tem uma capacidade máxima, o peso máximo que ela suporta. Seu objetivo é levar um conjunto de objetos cujo valor total seja máximo e o peso total não ultrapasse a capacidade da mochila. Resumindo, você quer maximizar o valor de forma que não ultrapasse a capacidade máxima da mochila. Olá, meu nome é Hélio e como o Paulo já falou, nós vamos explicar sobre o algoritmo Breit-Bond resolvendo o problema da mochila. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre a implementação e a comparação do Breit-Bond com a programação dinâmica. Vamos começar aqui pelo Breit-Bond. A implementação em C++, em ambos os algoritmos. Uma estrutura de item que armazena o peso e valor do item correspondente. Estrutura de nó que armazena informações da árvore de decisão, que possui o level, profit, bound, que vão ser utilizadas nos cálculos. Uma função de comparação para classificar o item de acordo com a relação valor-peso. A função bound, que retorna o limite do lucro na subárvore enraizada em node. Esta função encontra um limite superior no lucro máximo. Aí, se o peso ultrapassar a capacidade da mochila, retorne 0, conforme o limite esperado. Inicializamos o
o limite pelo lucro atual, do nó atual. Começamos a incluir itens do índice 1 ao índice atual. Verificação da condição de índice e da capacidade da mochila. E vai adicionando o peso e o valor para o cálculo do lucro máximo. Se J for menor que N, inclua o último item para o limite superior do lucro e retorna o limite de lucro. Bem, a função da mochila, que retorna o lucro máximo que poderemos obter com a capacidade da mochila, onde a gente primeiramente classifica os itens com base no valor por unidade de peso, faz uma lista para iterar os nós e 2 nós auxiliares, que vão servir para inicializar a lista e percorrer os nós. Cria um nó fictício para inicialização e, um por um, vai extraindo o item da árvore, calculando o lucro dos filhos do item extraído e salvando no max profit, que é o lucro máximo. Desenfileira um nó. Se é o nó inicial, atribua o valor 0, o nível 0. Se não houver nada no próximo nível, continua. Caso contrário, se não for o último nó, aumente o nível e calcule o lucro dos nós filhos, tomando o item do nível atual. Adicione o peso e o valor de cada nível atual ao peso e valor do nó nude. Se o peso acumulado for menor que o peso máximo e o lucro maior que o lucro anterior, atualiza o max profit. Se o valor vinculado for maior que o lucro, apenas entra na fila para consideração adicional. Faz a mesma coisa, mas sem adicionar o item à mochila. E aqui é o main que executa a função, tendo os valores da mochila com o peso 10. E agora eu vou mostrar a execução dele. Como esperado, o valor máximo é 175. Agora eu vou falar um pouco sobre a programação dinâmica, a resolução do problema da mochila com a programação dinâmica, que, como vocês podem ver de cara, é bem mais enxuto, bem mais simples, onde eu tenho uma função que retorna o valor maior entre 2 inteiros, a função da mochila que retorna o lucro máximo que podemos obter com a capacidade da mochila, que ela apenas cria uma tabela, a tabela mochila, knapset, de maneira ascendente. No caso, ela vai percorrendo as filas de valores e pesos, somando sempre com o limite do peso da mochila e comparando se ele foi maior do que a soma anterior. Se não, se foi, atualiza o final, se não, continua. E como vocês podem observar, a lista de valores e pesos é a mesma da anterior. Vamos mostrar agora a execução. E o valor é o mesmo, 175. Bom, essa foi a comparação dos algoritmos de programação dinâmica e branching bound
Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.